SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, ministrando aqui no estado de Goiás, em Mato Grosso, para a glória dele e aonde ele me enviar. Sempre que nós proferimos a palavra de Deus é para que nós vejamos a glória de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoando em nossas vidas, mesmo nós sendo tão ingratos, tão imperfeitos. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós podemos ser felizes na presença dEle, que a alegria do Senhor é a nossa força, que a força que nós temos, ou o vigor, provém dEle. Ah, mas o vigor e a força não provém de nós, pastor? Nós nos alimentamos, nós crescemos, nós fazemos esportes, né? Dedicamos um hábito saudável de vida, a força vem de nós. Pelo natural, é isso mesmo que está sendo constituído. Você se alimenta bem, você faz exercícios físicos, você exercita a tua mente, você está bem. Você está buscando coisas boas, está bem. Agora, quando nós olhamos de uma forma diferente, não para isso que está sendo claro, objetivo e real na nossa vida. Agora nós olhamos assim, mas com tudo isso que eu estou fazendo, de toda a forma boa que eu estou vivendo, o que pode atribuir a mim que amanhã eu não seja assolado, que amanhã eu não esteja enfermo, que amanhã eu não passe por uma situação tão difícil que me leve à morte? Você sabe disso? Você tem domínio sobre isso? Você tem certeza disso? Você pode afirmar convicto que isso não vai acontecer? Se você tiver muita fé e ser uma pessoa que já está vivendo algo tremendo no reino de Deus, você pode até afirmar, não me interessa nada disso, pastor. O que me interessa é a fé que eu tenho nele. Se acontecer isso amanhã, amém, ele continua sendo Deus. Você está bem. Literalmente você está muito bem com Deus, porque a morte já não te abala mais, a enfermidade já não te abala mais. E quem de nós está pronto para a morte ou para a enfermidade? Talvez muitos poucos que possam discernir isso e falar, se a enfermidade veio sobre mim, recaiu sobre mim, ou a morte está por vir para mim, eu estou bem, porque eu sei em quem creio e sei onde estarei. Então a palavra de Deus nos ensina, olha o que Paulo fala aos Filipenses. Nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 12 ao 21. Fala sobre a situação do apóstolo que contribui para o progresso do evangelho, né? Ou da palavra crescer e ser proferida no povo. Ele fala assim, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro da palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, assim sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão e pela provisão do Espírito,
de Jesus, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que situação tremenda. Quem de nós poderia dizer isto? Quem de nós estaria pronto para falar com tanta veemência, com tanta certificação, que por mais que passasse por algemas, por prisões, por aflições, por condenações e até mesmo chegasse próximo à morte, agora, diante dele, seja pela vida ou seja para a morte, o Evangelho será proferido. O Evangelho com tanta alvidez, com tanta determinação, será proferido independentemente da situação. É isso que Paulo está falando aos Filipenses. E agora eu e você olhamos para esse texto e podemos entender de que forma. Quero ainda, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ah, mas esse Paulo deve ser louco, né? O apóstolo Paulo deve estar delirando, como Festo falou para ele, né? O governador Festo falou certa vez, quando Paulo estava declarando ao rei Agripa, Festo falou: Paulo, as muitas palavras te fizeram delirar, você está louco. E Paulo fala: não, eu não estou louco. Queria eu estar louco. E quando ele está declarando ao rei Agripa, o rei fala: Paulo, por pouco não me persuadiste, por pouco não me torno um cristão. E Paulo fala com muita veemência e com muita clareza: ah, ó rei, como gostaria ou como desejaria que não só a ti, rei, mas todos os que estão aqui neste lugar tomassem a posição de cristãos. Olha que coisa tremenda. E Paulo fala com tanta clareza, amados, e aqui ele está dizendo nesse texto algo profundo e algo que nos motiva a continuar. Versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, ou mais veemência, ou mais autoridade a palavra de Deus, por causa das algemas, porque começaram a olhar para Paulo, amados. Paulo preso, escrevendo cartas, falando de Jesus, as algemas não barraram a palavra de Deus. Paulo escrevia, enviava as cartas, mesmo algemado, mesmo preso. A palavra de Deus não foi barrada por algemas, não é barrada por prisões, amados. Por isso, esta alegria que Paulo tinha é saber que a palavra estava sendo proferida. Alguns falando como forma de querer persuadir, alguns, olha o que diz o versículo 17, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Alguns pregando a Jesus, falando: olha Jesus, como pode? Aquele homem está preso. E que Jesus é esse? Que palavra é essa que ele prega quando um homem está sendo preso, está algemado? Então não é verdade. E ele está dizendo: não, podem falar, mas estão falando do meu Cristo, estão falando do meu Senhor. Podem falar das minhas algemas, das minhas prisões, podem me condenar, podem atribuir a mim todo pecado, todo dolo, toda condenação, mas eles estão proferindo a Jesus, porque eu sirvo a Jesus. Quer proferir que eu estou livre ou não, preso ou não, algemado ou não, estão proferindo Jesus. E alguns estão vivendo isso com tanta intensidade que estão pregando agora com mais autoridade, porque entenderam que independentemente das algemas de Paulo, independentemente das tribulações, ele tinha uma certeza viva, ele tinha uma certeza absoluta de que valia a pena, de que era necessário continuar, de que era necessário estar com essa esperança. Você, amado, que serve a Jesus, tem essa convicção? Você tem essa convicção? Você busca dessa forma? Ou você está vivendo simplesmente por situações ou ideias, ou valores deturpados, ou valores dissimulados? Amados, eu vejo algumas pessoas que estão condenando a si próprio. Sabe, eles estão falando: eu estou pagando um preço, eu estou padecendo assim, mas é assim mesmo. Aquele que está buscando dessa forma vai pagar um preço muito caro.
Amados, não é que nós queremos, não é que Jesus instituiu um peso muito caro, estabeleceu um peso muito caro para você, é que Jesus, amados, ele está usando de uma forma tremenda e poderosa para que o nome dele seja exaltado, e você é precioso para ele, sim, está falando a palavra em toda a terra, por mais que tenha passado por situações difíceis, por mais que esteja passando por situações tenebrosas, mas você continua firme na fé, você continua firme na palavra de Deus. Esses são os atalaias, esses são os remanescentes, amados, aqueles que não se corromperam, aqueles que não pararam, aqueles que continuam, que permanecem na palavra de Deus. Você pode ser dessa forma. E olha o que o texto continua, amados. Versículo 19, porque estou bem certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Que coisa tremenda. Paulo aqui está falando, o meu Jesus será engrandecido, quer pela minha liberdade das algemas, da cadeia, do cárcere, quer pela minha liberdade de pregar o evangelho em todo lugar, nas minhas viagens missionárias ou não, nas igrejas a qual formei ou não, quer aonde ele me enviar, estando livre ou não, ou pela morte, o nome dele será engrandecido. Todos esses homens viveram, e a palavra de Deus é engrandecida, Jesus é engrandecido mesmo diante da morte de Paulo. Porque agora, amados, nós falamos de um Paulo não vivo, Paulo morto, mas uma palavra que Paulo preferia, que está viva até os dias de hoje. Até os dias de hoje a palavra nos toca, nos transforma, nos faz entender que, independente de Paulo ter morrido, descansado no Senhor, mas a palavra que ele proferia está viva. Então aqui ele está falando claro, é uma palavra tremenda. Com toda ousadia, versículo 20, parte B, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, eu proclamarei em todo tempo. E o morrer é lucro, porque estarei com ele, descansarei no Senhor, e quando ele voltar, certamente estarei com ele. É isso que Paulo está dizendo, é isso que Paulo estava vivendo. E se você quiser, você pode viver, amado. Ah, pastor, mas não se vive dessa forma nos dias de hoje. Ah, amado, você acha que nos dias do passado eram tão fáceis como nos dias de hoje em algumas coisas? De você ter água encanada, de você ter um banho quente, de você ter um alimento, de você ter médicos ou medicina, de você ter medicamento, de você ter vários tipos de alimento em abundância, ir ao mercado e já comprar coisas prontas. Você acha que tinha empregos como tem hoje? Você acha que tinha tudo isso que tem hoje? Não tinha nada disso, amado. Era difícil, era árduo, era trabalho braçal, trabalho manual, escavações para ter água, eram escavações para construir tendas, era construir alicerces de madeira bruta, não tinham ferramentas necessárias, amados, eram ferramentas manuais, tudo era mais difícil, a alimentação era difícil, tinham que esperar a provisão através da terra, do plantio, de semear a terra, aguardavam um tempo para que ela fosse, com seus componentes da terra fossem revigorados novamente para poder plantar novamente, amados. Hoje se planta numa terra de toda forma, de todas as maneiras, amados, em tempo, fora de tempo, 3 plantios no ano, 4, sei lá como fazem isso, tanto fertilizante na terra, a terra não sobrevive mais por si só. Então, amados, o que você acha que era difícil? Agora? Está difícil agora ou no passado era mais difícil?
Então nós precisamos entender que dá para a gente ser fiel a Deus, dá para buscar a Deus, dá para ser intenso em Deus, dá para falar sim, esse Deus que eu sirvo, quer pelas algemas, quer que gostem de mim ou não, eu continuo, quer me difamando ou não, eu continuo, quer falando coisas de mim ou não, eu continuo, porque se são inverdades, a quem eu temerei? Se falam de mim, amados, se mentem sobre mim, ao que eu temerei? Descanso no Senhor, a quem eu confio, a quem eu descanso, a quem eu espero, porque Ele é o meu justo juiz. Eu não preciso discutir com pessoas, eu não preciso brigar com pessoas. Você precisa confiar em Deus, porque se Ele é o teu justo juiz, não é você que vai condenar, não é você que vai brigar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, nem é contra principados e principados que estão dominando a vida daqueles que supostamente são os nossos inimigos. Portanto, que você e eu possamos proclamar como Paulo proclamou, independentemente do que estou passando, eu vou proclamar Jesus. Independentemente do que estou vivendo, mas eu creio num Deus ressurreto, num Deus que vai me libertar desta situação que estou passando agora. Mas independentemente disso, eu continuo falando dele, eu continuo crendo nele e eu continuo exalando o seu bom perfume, expondo a sua luz através da minha vida, através da história de vida que eu vivo com Jesus. Amém? Que você seja a bênção na vida de pessoas, que você seja a bênção na tua casa, que você seja a bênção para a tua família, em o nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.